RPG de mesa. Ô caralho! Careca! Ô porra! A essa altura, você com certeza sabe o que é um RPG de mesa. Hoje parece ser só um jogo comum, mas durante anos, cara, ele foi tratado como algo perigoso, estranho e até mesmo teve um RPG de mesa ligado a um assassinato. Hoje vamos falar sobre a queda e a ascensão do RPG de mesa e do dia em que ele foi acusado de causar uma morte. RPG de mesa, os famosos Role Playing Games, são jogos onde você cria personagens e vive aventuras com seus amigos. Parece algo completamente normal hoje em dia, mas quem olha para isso antigamente não imagina que você podia ser simplesmente crucificado só por mencionar a palavra RPG. E eu posso provar isso com uma das histórias mais absurdas que aconteceram aqui no Brasil: o dia que ligaram o RPG de mesa a um assassinato. A Nini Soares era uma estudante qualquer de farmácia, tanto que por isso que ela estava de perto do Ouro Preto. Ela estava participando de uma festa de universidade, que é conhecida como a Festa do 12, algo popular em Ouro Preto, e que atrai muita gente. Ouro Preto conserva há 3 séculos a beleza dos tempos coloniais, mas está enfrentando agora um grave problema: os turistas, que invadem a cidade para transformá-la num verdadeiro caos. Festa vai, festa vem, até aí tudo parecia normal. Até que em algum momento da noite, as amigas da Nini, que vieram junto com ela pra festa, notaram que a Nini simplesmente desapareceu. Então, as amigas da Nini começaram a procurar por ela, junto de um mano da república onde elas estavam hospedadas. República, pra quem não sabe, são lugares onde você vive normalmente com outras pessoas, normalmente estudantes, pra poder dividir contas, e é uma maneira muito mais barata de viver enquanto tu estuda perto de uma faculdade. É nesses velhos casarões que se instalam as famosas repúblicas, onde moram os estudantes universitários. Nas repúblicas, eles estudam, mas também se divertem, sobretudo quando se aproxima a Festa do 12, ponto máximo na agitação da cidade. Quando chegam ao Ouro Preto, os calouros da universidade são chamados de bichos. Cada um ganha logo um apelido. Enfim, então foram lá, as duas amigas e o mano da república, procurar onde diabos a Nini tinha se metido. Lembrando que a essa altura do campeonato, a Nini já estava desaparecida por 2 dias. Então o pior aconteceu. Eles encontraram a Nini, só que a Nini já era um corpo em um cemitério com 17 facadas pelo corpo todo e nas costas. Pra piorar, do lado do corpo da Nini tinham símbolos de rituais. Obviamente, a polícia chegou no lugar. Então, eles começaram a investigar. E o primeiro lugar que eles escolheram para investigar foi a República. Acontece que em uma dessas investigações, os policiais simplesmente encontraram livros de RPG de mesa. E aqui começa a parte mais absurda dessa história toda. Porque naquela época, RPG de mesa não era algo tão conhecido. Era algo estranho, perigoso. E agora com isso, meu amigo, era algo quase demoníaco. Então, os policiais chegaram a uma conclusão de que os jogadores de RPG eram os assassinos. 28 facadas! Você não queria dar a ele nenhuma chance, não é? Você sentiu raiva? Ódio? Ele estava sangrando, pedindo por piedade, mas você o esfaqueou várias e várias vezes. Por favor. Eu sei que o matou. Por que você não disse? Por favor, para com isso. Só diga, eu o matei. É tão difícil dizer isso? Para! Só diga que o matou. Diga logo! Mano, os caras foram acusados de homicídio por terem livros de RPG no quarto. Imagina, tu ir na boa vontade ajudar uma pessoa e do nada tu acaba sendo preso por 2 semanas inteiras. Depois, obviamente, a polícia descobriu que os manos não tinha nada a ver com o crime e que o RPG muito menos. Foram absolvidos os 4 acusados de assassinar uma estudante num ritual macabro em Ouro Preto, Minas Gerais. O crime ocorreu em outubro de 2001. O julgamento chamou a atenção dos moradores da cidade histórica. O plenário ficou lotado. Parentes e amigos esperavam ansiosos a decisão da justiça. De acordo com a polícia, Aline Soares foi encontrada morta em outubro de 2001 neste cemitério de Ouro Preto. A vítima estava nua, de braços abertos, pés cruzados e com 17 perfurações pelo corpo.
Segundo o Ministério Público, ela teria sido morta num ritual macabro associado a um jogo de RPG. A decisão do júri saiu na madrugada de domingo. Que o réu Edson Poloni Lobo de Aguiar não concorreu para a prática do crime, absolvendo o acusado da imputação que lhe era feita. Que o réu Cassiano Inácio Garcia não concorreu para a prática do crime, absolvendo o acusado da imputação que lhe era feita. Que o réu Maicon Fernandes Lopes não concorreu para a prática do crime, absolvendo o acusado da imputação que lhe era feita. Que a ré Camila Dolabella Silveira não concorreu para a prática do crime, absolvendo a acusada da imputação que lhe era feita. Os jurados entenderam que não havia provas para incriminar os réus. Entre os acusados, alívio. Mas aí, meu amigo, o estrago já estava feito. A notícia parou em todo lugar. Foi blog, foi revista e o pior de todos, parou na televisão. E o negócio não parou aí não. Começou uma caçada às bruxas total. Basicamente, aconteceu a mesma coisa que rolou com Yu-Gi-Oh! Era a ficha de RPG sendo queimada, pessoas dizendo que RPG era coisa do demônio, falando que jogadores de RPG tinham vendido suas almas ao diabo. Tu jogar RPG naquela época era basicamente agora como se tu tivesse matado a avó de alguém. Então, começaram a surgir até propostas pra proibir o RPG de mesa. Sobrou até pro coitado do Velbaran, velho. Ou seja, o pânico já tava instalado. Até que uma luz, no fim do túnel, começou a aparecer. Ok, mas mesmo depois dessa paranoia toda, o RPG não morreu. E aos poucos, ele começou a voltar. E sinceramente, a gente tem muito quem agradecer. Porque esses caras fizeram o RPG sair do fundo do poço e virar algo popular. E como estamos no Brasil, vamos falar que talvez de um dos maiores responsáveis pela explosão do RPG por aqui. O famoso RPG do Selbit. Criado em março de 2020, o rodeio paranormal simplesmente explodiu. Cara, tu não tem ideia o quanto isso mudou a visão das pessoas sobre RPG de mesa. Porque agora tu não precisava mais esconder que tu jogava RPG de mesa. Existia comunidades, existia amigos, existia campanhas, existia milhares de pessoas tão nerdolas quanto você. O que antes era motivo de bullying, agora virou tendência. O RPG ficou tão popular que assistir outras pessoas jogando já não parecia algo estranho. Para muita gente da geração atual, o primeiro contato com RPG foi ao vivo, vendo o Selbit enlouquecendo. Agora camiseta, livro, quadrinho, jogo, hoje em dia é uma febre. Tudo isso só aumentou aquele sentimento de que talvez o RPG nunca fosse algo que precisava ser escondido. Agora existe até série de RPG, existem jogos, existem mídias em volta de RPG. Critical Role transformou o RPG em um espetáculo. Stranger Things fez uma geração inteira achar mesas de RPG algo estiloso. Hoje você sai na rua e vê umas 20 pessoas usando uma camiseta da Hellfire, ou jogando Ordem Paranormal como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que antes era tratado como coisa de satanista, hoje virou série, quadrinho, camisa, evento e lives assistidas por milhões de pessoas. E no fim, o RPG realmente nunca foi o problema, mas o medo em volta dele. O que antes era tratado como algo demoníaco, hoje virou uma das maiores formas de entretenimento da internet. E sinceramente, ainda é muito estranho pensar que um jogo sobre a imaginação já foi tratado como um caso de polícia. Bom, no fim, isso só é mais uma das histórias bizarras da internet.